aí, bitcoinheiros e bitcoinheiras, como estão? Episódio 41, com Rafael Boscovic. Ele é autor do livro Satoshi, é um livro de suspense com o tema Bitcoin e Satoshi Nakamoto por trás. Esse livro tem corrido aí pelas redes sociais, pela comunidade bitcoinera lá no Twitter. Muita gente gostando do livro, eu adorei o livro. E como vocês vão ver no episódio aí, eu dei como eu posso dizer, o que me chamou a atenção no livro, eu deixei bem claro aí no episódio. A gente falou, enfim, sobre o livro, sobre o enigma que ele escondeu dentro do livro e que se você decifrar, você tem acesso a 2 milhões e 355 mil satoshis. Então vale a pena aí entender qual é esse enigma, ainda mais se você for ainda ler o livro, talvez você desvende. Se você seja a pessoa que vai desvendar esse enigma e capturar esses satoshis. E além de falar bastante sobre o livro, os feedbacks que ele teve, falamos também sobre se Bitcoin é inevitável ou se a gente deve, cada um, fazer sua contribuição aí para a adoção em massa dessa tecnologia. É isso, espero que vocês gostem do episódio e se inscrevam no canal no YouTube. Se inscrevam na newsletter, sempre deixo aí o link para newsletter, seja no vídeo no YouTube, seja onde vocês ouvem aí de plataforma de podcast, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, o link tá aí. Se inscrevam lá, toda sexta-feira, um textinho. E é isso, pessoal. Sexta-feira tem Botecoin. Tô com esse projeto novo aí com o Leta do Explica Bitcoin. A gente fazer um programa semanal que um dia, quando a gente tiver o conhecimento técnico, vamos transformar em live, falando sobre as últimas notícias e acontecimentos. Então não deixem de conferir esse novo programa aí também. Tá bom, pessoal? Até a próxima e fiquem com Satoshi Nakamoto, ou seja, com Deus. Até a próxima. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos Bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus Bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas. Seja bem-vindo, Rafael Boscovic. É uma honra ter você aqui no 21 milhões. Posso dizer que estava para te convidar há um tempo aí já, mas eu queria ter certeza que eu tinha lido seu livro antes de você vir e agora eu li. Muito bom, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o livro, vamos falar sobre outras coisas. Mas primeiro, seja muito bem-vindo. Fala, João, cara, um prazer estar aqui. Sou um ouvinte assíduo aí do 21 milhões. Então, para mim é uma honra estar aqui conversando contigo. Gosto muito do teu trabalho. Pô, que bom, muito bom ouvir isso. Cara, antes de falar do livro, vamos aquecer os motores aí. Me fala um pouco de como que você chegou no Bitcoin, como foi essa trajetória. Ah, legal. Acho legal falar disso porque isso também tem bastante a ver com os meus objetivos secundários, digamos assim, de quando eu escrevi o Satoshi. Uhum. Tem muito a ver com os meus contatos iniciais com o Bitcoin. E eles foram da seguinte forma: o primeiro contato que eu tenho lembrança foi uma matéria de jornal, tá? Que falava do Bitcoin e que era uma moeda digital, e que já tinha um pub, eu acho que era em Londres, que já aceitava, enfim. E eu vi aquilo, e lógico, né?
matérias jornalísticas normalmente são de baixíssima qualidade no que diz respeito à profundidade do conteúdo ou a exatidão das informações, né? Sempre que você vê uma matéria jornalística a respeito de algo que você conhece razoavelmente, normalmente você pensa, puta, olha a merda que eles estão falando, né? Sempre assim. Só que lá eu não conhecia. Quando eu vi essa matéria, acho que foi em 2015, talvez, eu não sabia nada de Bitcoin, foi o meu primeiro contato. E aí, a minha primeira impressão foi assim, ó, puta, cara, que ideia idiota, né? Uma moeda digital, as pessoas vão poder dar Ctrl+C, Ctrl+V nessa moeda aí e vai ter uma oferta infinita dela e não vai ter valor nenhum, né? Como é que vai ter valor um troço que, né, uma moeda que você pode simplesmente, né, copiar e colar? E aí, eu parti dessa premissa errada, não me aprofundei no assunto, não fui pesquisar, enfim, e esqueci, né? E aí fui ter contato novamente com isso, acho que foi lá em 2017, ou final de 2016, enfim. E um amigo meu, um conhecido meu, que é da minha cidade também, o Rafael Nogueirol, ele tinha começado a trabalhar de forma remota, ele tinha começado a trabalhar na corretora do Mica, Wall Time. Walltime, deu um branco aqui, na Walltime. E aí ele começou a falar para mim, pô, cara, Bitcoin, tal, compra, tá barato, tá, acho que tava, sei lá, na época, R$3.600. Pô, R$3.600, cara, tá barato, compra, tal. E ele era um molecão, assim, ele tinha uns 16 anos, eu já tinha uns 20 bastante. E eu pensei, cara, esse moleque tá louco, cara, esse moleque tá falando besteira e tal. Até que um outro amigo meu, que é o Edson Bruschi, promoveu uma palestra, tinha mania de fazer essas palestras na época aqui, sobre Bitcoin, e eu fui. E, cara, ali ele explicou o básico, né, do blockchain, por que não existia o problema do gasto duplo, enfim. E ali deu clique, ali deu o primeiro clique. Pô, esse troço aí faz sentido, né? Sim. E ali eu já era um entusiasta da liberdade, digamos assim, de liberdade individual. E ali, me entusiasmou o Bitcoin como uma ferramenta de liberdade individual, né? Então ali eu comecei a me entusiasmar com a ideia, enfim, né? Comprei um pouquinho para ver como é que era e tal. E de lá para cá, pô, o caminho natural, né? De todo mundo que se entusiasma um pouco com Bitcoin é esse, vai começar a entender um pouco, de pouco a pouco, né? Os vários aspectos que envolvem Bitcoin e isso se entusiasma cada vez mais. Isso aqui, Pelo menos comigo é assim, eu acho que com a maioria das pessoas que eu ouço falar, enfim, com quem eu converso, também é assim. Entendi. Então foi a partir daí de uma palestra física mesmo que você começou a... Foi presencial. E aí foi muito engraçado que até aconteceu recente de eu dar uma palestra, faz umas 3 semanas, dar uma palestra sobre Bitcoin. E foi muito engraçado porque, assim, nessa palestra que eu fui lá primeira, do Edson Bruschi, eu lembro que eu cheguei na palestra e acho que até ele já tinha começado a falar, e ele estava falando sobre dinheiro. Ele estava falando sobre a história do dinheiro. Estava falando sobre escambo, sobre, né, o início da utilização de conchas e tal, e não sei o que. E eu pensei, cara, que esse cara tá viajando aí? Não era palestra sobre Bitcoin? E, cara, isso me marcou muito, porque foi a impressão de algumas pessoas, né, que depois comentaram, o cara ficou falando um monte de história do dinheiro e tal. Sim. E aí, cara, passou aí, né, a gente tá em 22, 5 anos, e eu desenvolvi, então, os slides para fazer minha palestra, e aí eu fui lá dar a palestra e eu vi, cara, que era o mesmo roteiro do Brusque lá atrás, entendeu? Cara, depois você entende um pouco e você vai explicar para alguém, a primeira coisa que você tem que explicar para a pessoa é o que é o dinheiro, né? Sim. Então... Sim. E foi muito engraçado que eu só lembrei depois que eu já tinha apresentado a palestra, pensei, cara, isso aqui é a mesma coisa que ele estava explicando lá atrás, né? Pô, incrível. Essa
esse contexto da história do dinheiro precisa ter, né, para entender o Bitcoin. Senão você acaba só caindo na ideia de que é uma tecnologia, e você fala, pô, não, se é só uma tecnologia, então dá para replicar, então é só o blockchain. Pô, então o Exato, Ethereum tem um blockchain diferente aqui, talvez seja mais avançado, né? exatamente, O contexto da história monetária exatamente. é essencial. Pô, legal, cara. E aí desde então você não saiu mais da toca e continuou avançando os estudos. Acho até que avancei bem devagar. Eu sou meio, cara, você sabe o que é nó cego? Não. Nó cego é um termo Nossa, que a gente usa aqui no nossa sul. cega é Nó meio cego, tapado, assim, né? meio tapado. É. Eu sempre fui tapado para tecnologia, cara, sempre. Aham, aham. E quando eu era mais novo, até andava com uma galerinha assim, vamos dizer assim, mais nerd de jogo e tal. E sempre tinha que os meus amigos vinham instalar as coisas para mim no meu computador e coisas porque eu Sim. sempre fui nó cego, cara. Aham. Então, assim, essa parte realmente é um troço que por mais que eu leia e assista vídeo e tal, eu tenho bastante dificuldade, assim, para me aprofundar. Sei. Mas, pô, acho muito importante e muito legal, né, de entender cada vez mais e tal. Mas acho até que meu avanço, assim, é lento por causa disso. Eu não tenho aptidão, não tenho vocação, talvez, para essa parte mais tecnológica. Então, assim, essa outra parte mais econômica ou de relação entre as pessoas, né, crença, digamos assim, essa parte social, digamos, do Bitcoin, Aham. parece que eu assimilei primeiro, entende? Sei, Foi. sei, sei. Pô, legal. Bacana. E você foi, bom, você falou que você já tinha uma tendência aí libertária antes mesmo de descobrir o Bitcoin, né? De direitos individuais e tal. Que Uhum. era, quais são suas principais influências, assim, e quais foram as influências que chegaram depois do Bitcoin? Então, essa é uma história engraçada que foi em 2013 eu entrei num grupo de estudos. Aham. E é um grupo no qual, eventualmente, te é dado determinado tema para tu produzir um trabalho e apresentar para o resto do grupo. Uhum. E às vezes é meio aleatório esse tema, assim. E um tema que me foi dado foi o dinheiro e a liberdade. Tá. E aí, é uma coisa mais filosófica, assim, e o meu trabalho foi totalmente em relação a outra coisa, foi em relação, assim, à condição do ser humano, exigir trabalho para existir, né? Ninguém consegue existir sem trabalho seu ou de outrem, né? Sim. Você precisa de alimento, de bebida, de abrigo, enfim. Assim, o trabalho é necessário para que o ser humano exista, sobreviva, né? Então, assim, foi mais nesse sentido né, da condição humana, exigir trabalho, enfim, como isso né, de certa forma, te obriga a trabalhar, né, ou desde que tu não seja um herdeiro, enfim. Sim. Mas, durante as pesquisas que eu fiz o trabalho, eu dei de cara com Rothbard, com Hayek, com Mises, com essa galera, né, da escola austríaca, porque você vai pesquisar sobre dinheiro e liberdade, Aham. Aham. você tromba com esses caras, entendeu? Então ali eu comecei né, ficar primeiro um liberal clássico, assim, e depois fui avançando também. Uma coisa parecida com a evolução do Bitcoin, eu acho, né? Você vai sendo sugado pro centro do buraco negro, né, da liberdade também. Sei. Então ali eu já estava nesse caminho, né, nessa época, né? Legal. Entendi. Já tinha toda essa base da econômica, né, austríaca. É, Cara, eu pessoalmente eu não tinha. Eu caí no Bitcoin e eu fui me aprofundar nesses temas. Eu lembro até que eu comecei a, conforme eu fui tentando me aprofundar nisso depois do Bitcoin, eu fui descobrindo que eu tinha uns livros do Rothbard, do Hayek em casa, que eu tinha lido há muitos anos atrás, mas acabei, caramba, sabe, achando legal e tal, mas não tinha me pegado na época. E aí foi me pegar só depois do Bitcoin. Mas interessante, interessante. É, Bom, mas e a questão da sua veia de autora e de escritor? É, Você, mesmo antes de escrever o Satoshi, você já tinha escrito uma trilogia, né? tinha, aham,
tinha escrito uma trilogia que tem como pano de fundo a indústria farmacêutica, o desenvolvimento de tecnologias transhumanistas, né, que são tecnologias que ampliam aí as capacidades humanas, seja capacidade intelectual, expectativa de vida, enfim, ampliam as nossas capacidades de diversas formas. Conflito disso com as principais religiões, né, cristianismo, enfim, tem uma trama assim, né, das religiões, enfim, atacando os laboratórios que estão desenvolvendo isso, e também laboratórios desenvolvendo doenças, né, e, enfim, tanto para realmente infectar as pessoas para o mal, como para, enfim, também desenvolver vírus para espalhar curas em massa, enfim. Esse é o pano de fundo, né? E quando foi que você escreveu esses enfim, livros? Quais eu foram os comecei em anos? 2016. Tá. 2016, acho que publiquei o primeiro em 2016, publiquei o segundo em 18, acho, e o outro não, 17 e o outro em 19. Saquei, legal. 6, 17, 19. E da onde veio essa vontade aí de ser autor, escrever um livro? Cara, Ficção, né? Ainda eu sou mais. bem, eu sou um cara bem criativo, assim, eu acho que é um traço bem forte em mim. Aham. E, e além disso, eu sempre tive vontade de trabalhar em alguma obra que eu pudesse ir fazendo e retocando e fazendo um pouquinho todo Sei, dia e tal, sei. até acabar. E eu antes achava que ia ser alguma coisa assim, um manual, sabe? Sei lá, carpintaria, sei lá. E só que eu sou uma negação também para qualquer coisa manual. Eu sei. sou um péssimo. Não tem aquele troço do marido, assim, que resolve, que faz as coisas em casa, que faz a Uhum. fiação, e, cara, eu não sei fazer nada. Eu vou fazer um furo na parede e ficar torto. Sei. Tem que sempre contratar alguém para fazer. E aí eu pensei, porra, cara, acho que talvez escrever um livro seja um negócio assim, que você vai escrevendo, aí você pode, né, pode retocar, voltar, escrever de novo e tal, uma página, duas páginas, vai tomando corpo. E no final você tem uma obra, você tem um negócio que você dedicou ali um ano, 2 anos, enfim, e ficou pronto, né? E é bem Sim. assim, cara, escrever é bem assim. É um puta trabalho. Cada vez que você. Cada livro que eu escrevi, quando eu chego lá no meio, eu penso, cara, eu tinha esquecido que dá tanto trabalho. Daí eu penso, pô, se eu lembrasse que dá tanto trabalho, talvez não estava escrevendo. Mas o bom é que você esquece, né? Enfim, como às vezes até é meio desgastante, mas é prazeroso ao mesmo tempo. Então, provavelmente eu vou escrever mais. Aí tem uma história já maturando na minha cabeça. Normalmente é assim, para mim, né? O meu processo é assim. Eu fico pensando meses na história. Ela vai meio que tomando forma, assim, né? Aham. Começo, meio, fim e tal. E aí quando ela tá meio pronta, né? Aí eu começo a escrever. Pô, que legal. E da onde veio a inspiração de fazer essa trilogia? Porque se fosse depois de 2020, eu saberia claramente de onde veio a inspiração, mas lá em 2016, 18, 19, de onde veio isso? Cara, não sei, não lembro. Cara, assim, na boa que a indústria farmacêutica já, assim, já é, boa parte dela já é meio vilã há bastante tempo, né? Sim, Então, é. enfim, é que ela envolve, assim, uma história, como uma trilogia, tem bastante espaço, né, para você escrever muita coisa. Você vai falar dela, às vezes parece, puta, mas que bagunça, o cara juntou um monte de coisa. Mas, sim, tem algumas coisas, assim, envolve um pouco de experimentos macabros da época do nazismo, enfim, Sei. e descoberta de arquivos daquela época, né, do Dr. Mengele, Anjo da Morte e tal. Assim, talvez veio daí, talvez veio desse fio aí. Entendi, entendi. Bom, e o Satoshi? Quando que você escreveu? Foi publicado em 2021 ou 22? 20, 20. Não, 20. desculpa, eu ia perguntar 20 ou 21.
20, tá. E você escreveu em 2019? Tá, passou um ano Não, eu escrevi em escrevendo? 20. Escreveu em Não, 20, é mesmo? foi, aham. É. Foi o livro mais rápido que eu escrevi, dos quatro. Quanto tempo foi? Então, cara, eu escrevi, assim, o grosso dele eu escrevi em 4 meses. Saquei. Assim, e aí, só que aí depois tem todo um tempo de você dar um tempo para não ficar com a visão tão viciada, digamos assim, aí ler de novo, aí dá para outras pessoas lerem, aí as outras pessoas dão correção, pitaco e tal. Né? Então, assim, até publicar, talvez uns 7, 8 meses. Saquei, saquei. Comecei a E- escrever, cara, no começo da pandemia. Comecinho da pandemia, deu aquele lockdown, ninguém sabia direito como é que era, né? Eu fiquei com medo no começo, pensei, puta, Sim, o que vai acontecer? A gente nem pisava fora de casa. aham. Aquelas 2 primeiras semanas, assim. E aí, como eu estava em casa direto, e até meio ansioso, tal, com esse negócio todo, eu produzi um monte, cara. Eu escrevi um monte, assim, nesse momento. Que incrível, que incrível. Bom, você quer dar uma geral para os ouvintes que ainda não conhecem seu livro, não leram? Se você puder dar só uma introdução aí do tema. Vamos lá. O Satoshi, ele tem três principais núcleos, né? O primeiro é o Ulrich é centralizado no Ulrich Fersen, que é um programador e economista alemão, e que é mundialmente famoso por ser um dos pioneiros do Bitcoin, digamos assim, um dos principais entusiastas, influenciadores. Ele tem um canal, né, de plataforma de vídeo muito popular, enfim, Uhum. um cara bem conhecido, e ele é anarcocapitalista. O outro núcleo é centrado na Claire Atkins, que é uma agente da CIA, meio emocionalmente desequilibrada, enfim, passando um momento difícil da vida e tal. E o terceiro núcleo é centrado no presidente dos Estados Unidos, que é o Thomas Blight, no livro. E ele está liderando um movimento, né, das principais nações do mundo para regulamentar o Bitcoin, enfim, as criptomoedas em geral. Isso, de alguma forma, vai escalando durante a trama, né, de regulamentar, para banir, para criminalizar, enfim. E também, a partir daí, vão surgindo algumas reações, né, das pessoas, né, protesto, coisa, e uma reação muito, muito legal, eu acho, do livro. Isso é uma reação, assim, de grupos hackers atacando os sistemas dos governos que estão, né, banindo Bitcoin. Isso é um Aham, troço que eu aham. quero ver acontecer ainda. E, enfim, o que acontece no início é que a Clary é chamada numa determinada localidade, onde tem um galpão completamente fechado. Quando ela chega lá, o parceiro dela explica para ela que alguém morreu lá no local. Ela não entende o que ela tem a ver com aquilo, porque ela é uma agente da CIA, não é agente de homicídios, né? Então, o que ela está fazendo lá? Ele fala, não, mas ele não foi assassinado, na verdade ele caiu do telhado. E ela fica mais revoltada ainda, porque ela fala, pô, então a gente é o quê aqui? Da perícia do seguro, né? E aí ele começa a explicar, não, é que ele estava instalando placas de energia solar lá em cima, escorregou, caiu e ficou morto aqui na frente 3, 4 dias, porque ninguém entra nem sai desse galpão tal, e ela olha pro galpão, tá vazio, não tem ninguém e tal. Ele fala, mas tem um consumo de energia gigantesco lá dentro. E aí começou, né, teve uma suspeita de que fosse um local aí de utilização por célula terrorista, para a produção de alguma coisa, de explosivo, sei lá. E eles vão ali para investigar e chega, né, no momento que eles estão ali, chega uma terceira pessoa, que é um técnico de automação. Ele chega ali para instalar uns robôs que foram encomendados para o local. Aí ela fala pro cara, olha, não vai conseguir entrar, porque ninguém entra aqui, ninguém sai, não tem ninguém lá dentro. E o cara fala, não, eu sei, eu fui contratado para instalar esses robôs que estão ali, mas eles me deram a senha da porta. Né? E aí eles acabam entrando junto com esse cara no galpão, e lá dentro tem uma mineradora de Bitcoin. Ela não sabe nada, né, sobre Bitcoin, o parceiro dela sabe um pouco mais, então vai explicando ali a questão da mineração e tal, o básico. Ao mesmo tempo, o Ulrich está
dando uma palestra em outro lugar, então ele também está interagindo com a plateia, né, também explicando o básico. E essa parte é muito legal, porque acho que assim, para quem não sabe nada de Bitcoin, ele dá uma nivelada, né? Ele coloca todo mundo ali, pelo menos no básico do Bitcoin. E isso é uma coisa que, assim, eu tenho recebido feedbacks muito bons nesse sentido, sabe? De gente que, pá, não sabia nada de Bitcoin e que é inserido no assunto ali de uma forma que agrada, né? É fluida e tal. Sim, E instiga, né, para a pessoa depois pesquisar mais, enfim. total. Essa foi minha maior surpresa, assim, com o livro. Foi o fato de que tem a trama, tem o suspense, mas ali no meio tem muita informação de qualidade do Bitcoin e que a pessoa acaba consumindo de uma maneira ali, né, lúdica, não lúdica, mas uma maneira, Uhum. vamos dizer assim, É, dentro da ficção, é né, lúdico. lúdico, né, Uhum, posso dizer, lúdico. uhum, uhum, E, uhum. e, e eu achei que isso faz um tipo de trabalho que eu não tinha visto em nenhum outro lugar ainda, sabe? Isso me impressionou muito no livro. É, eu já vi, eu acho que eu me inspirei no que eu já vi, assim, tem uns os livros de autoajuda, assim, esses tipo Monge Executivo, Pai Rico, Você, Pai Pobre, cara, eles colocam conteúdo ali no meio de uma historinha, né, e isso faz o livro ficar mais fácil de ler. é, E são best-sellers, talvez por isso, justamente por isso, né? Por colocar ali um conteúdo na área da área financeira, por exemplo, ou da área de liderança, né? No meio de uma historinha, né? De diálogo, tal. O diálogo é um negócio fácil de ler. Eu uso é, disso, é, né? Bastante. Abuso do diálogo. 99% do livro é diálogo, justamente porque, cara, você vai lendo, né? Os capítulos são curtos, fica fácil de ler, né? A maioria das pessoas leem o livro assim, pá, 2 dias, né? Algumas leem um dia, e mesmo pessoas que não estão tão acostumadas assim a ler ou têm dificuldade de prestar atenção, enfim, me dão esse feedback, cara, puta, nunca li um livro tão rápido. Isso é o que eu mais escuto. E é muito bom escutar isso, né? é, Porque, quer dizer, né? O mais chato para um escritor é a pessoa que fala, pô, comecei a ler e não terminei, né? sei, Então, a pessoa falar que leu muito rápido é muito bom. é, Então, assim, esse objetivo de escrever uma história que insira no-coiners no mundo do Bitcoin, eu acho que foi muito bem atingido, sabe? Até tem algumas total. pessoas aí que estão comprando agora para dar de presente, enfim, puta, eu acho que é uma ideia super legal, né? Para a gente atrair mais pessoas aí para esse buraco negro, digamos assim. Mas só Total, continuar um total. pouquinho mais da trama, ela começa a investigar ali o que é, né, a mineradora tal, eles vão investigar de quem que é, não acham de quem que é, na verdade uma empresa sediada no Panamá e a empresa dona dessa empresa do Panamá é uma outra empresa em Andorra e tem uma outra empresa em outro país fiscal que é dona da empresa em Andorra. Enfim, no final fecha um ciclo ali, eles não conseguem achar ninguém, enfim, e aí que queria ser o mistério, né? Ela vai procurar o Ulrich Fersen, que é aquele entusiasta, né, do Bitcoin, para obter mais informações sobre o próprio Bitcoin e tal. E nisso, essa perseguição do governo tal vai se acirrando. No final, o próprio Ulrich começa a ser perseguido pelos vídeos que ele faz e tal. Crime de opinião, quase, né? Como a gente vê aqui no Brasil. É, E, enfim, e aí, em determinado momento, eles acabam dando de cara com o Satoshi Nakamoto, né? O Satoshi se revela para eles. E essa é uma parte que eu acho que é muito legal do livro, inclusive para quem já gosta de Bitcoin, né? Quem já é entusiasta e tal, porque é é, é, uma teoria bem, como é que eu vou dizer assim, chocante, né? Meio sim, divertida, mas sim. chocante, assim, sobre quem poderia ser o Satoshi, né? E, enfim, é isso aí. Essa é a trama inicial do livro. Boa, incrível. Ok, então você teve pessoas aí dando um feedback, dizendo que depois que leram o livro foram atrás, quiseram entender mais, acabaram assim caindo na toca do Cara, coelho? muitos, É, muitos. incrível. E cara, de tudo é o que mais me anima, assim, o que mais me empolga com esse livro é isso.
Cara, a gente falando, puta, eu achava que Bitcoin era pirâmide, aí li o teu livro, agora, Sei. cara, é muito incrível, Incrível, cara, é incrível, muito incrível. incrível. Assim, tem um amigo meu que também é advogado aqui, um pouco mais velho que eu, deve ter, sei lá, 50 e pouquinhos. E, cara, ele leu meu livro, não é que eu fiquei falando para ele de Bitcoin, ele simplesmente comprou meu livro, que é meu amigo, para me prestigiar, tal, leu, e aí ele criou um grupo para discutir Bitcoin com outras pessoas do círculo dele, entendeu? E Uhum, posso uhum. te adicionar também. Cara, é uma coisa assim impressionante, muito legal mesmo. Pô, incrível. Então, me anima muito o poder multiplicador de uma história, assim, sabe? A gente estava falando antes de como a ficção, né, o conteúdo de entretenimento pode ser usado para isso. E uma coisa que eu acho que também me inspirou e que eu tenho falado de uns tempos para cá, para comparar, é a Ayn Rand. Não sei se você leu A Revolta de Atlas. Não, não li, mas eu sei, conheço o livro. Ele é bem Então, a Ayn referenciado, Rand é né, no uma, mundo libertário, né? a Ayn Rand é uma filósofa, foi uma filósofa, né, russa que depois foi morar nos Estados Unidos. Uhum. E ela tem diversas obras, né? Algumas de ficção e outras teóricas, né? E ela é criadora de um sistema filosófico que chama-se objetivismo. Uhum. E talvez a obra dela, teórica sobre objetivismo, mais vendida, seja a Virtude do Egoísmo. A Virtude do Egoísmo é uma coletânea de 13 artigos sobre objetivismo, né? Que, enfim, puramente teórica, para você ler e entender o objetivismo. Ela Uhum. tem 170 e poucas páginas. E a Revolta de Atlas é uma ficção, mas é uma ficção que no pano de fundo explica totalmente o que é objetivismo, entende? Sei, sei. E só que é uma obra de 1.100 e poucas páginas. E impressiona que ela vendeu pelo menos 10 vezes mais a Revolta de Atlas do que a Do Virtude do que o Egoísmo, outro. Claro, né? é. Que é uma Faz obra todo muito sentido, né? menor, concisa, Sim, sim. né? Mas as pessoas preferem ler uma obra grande, né? Sim. De ficção do que uma obra, né? A maioria das pessoas. Cara, isso é muito revelador. Inclusive, tem alguns depoimentos de pessoas que leram A Virtude do Egoísmo, não entenderam muito bem, né, Sei. esse sistema filosófico, e depois leram A Revolta de Atlas e, puta, agora eu saquei, entendeu? Uhum, Então, uhum. cara, você usar isso, né, o lúdico, como você falou, o entretenimento, né, uma leitura de É. prazer, enfim, para passar ideias, passar conceitos, cara, é muito bom, é muito legal. Mas quando você começou a escrever o livro, esse era o seu objetivo ou você foi meio que numa aventura, num impulso criativo assim, e aí no final das contas o que saiu foi isso, assim? Então, quando a gente começou a conversa aqui, eu te falei, né, que era um dos objetivos secundários justamente esse. Eu falo secundários porque o objetivo meu principal é sempre escrever uma história que o leitor goste de ler, assim, que prenda Aham, o leitor. aham. Então, eu me esforço, cara, meu principal objetivo é esse. Que seja uma leitura que prenda, que a pessoa queira ler até o final, né, que não fique maçante, que ela não tem que se esforçar para ler. Mas, excluído esse objetivo, certamente o principal foi esse, foi de criar uma história que passasse conceitos, né, de libertarianismo, né, da ética libertária e do Bitcoin para as pessoas que são alheias ainda a esses conceitos. Sei. Bom, então nesse sentido você deve estar bem realizado, né? Porque deu certo. É o maior feedback que você recebe, pelo jeito é esse, né? Foi demais, cara, cara, é impressionante, é muito forte esse tipo de depoimento. Pessoas, Incrível. pô, não tinha feito ligação do Bitcoin com liberdade individual, sabe? Uma coisa assim, Sim, muito, é, muito impressionante, cara. é. Pô, que legal, cara. Bom, uma coisa que acho que um monte de gente fez pergunta aqui, o AS Libertonho, quem mais? Investimentos do Vitor, acho que tem até mais gente, acho que o Explica Bitcoin também. O pessoal tá querendo saber do Enigma. Se você puder explicar o enigma que tem no livro e como que ninguém ainda conseguiu decifrar ele. Se você puder dar mais alguma dica, como é que tá essa história? Vai me dar um
contexto. Então, o enigma é o seguinte. É um traço meu também, como escritor, que eu não consigo assim, escolher nomes, locais, números e tal de forma aleatória. Sempre tem que ter um significado por trás, Sei. escondido, né? Um easter egg, digamos. Aham. Isso eu fiz na minha trilogia e fiz no Satoshi, né? Sempre tinha alguma coisa por trás. Tá. E logo que eu publiquei, ainda em 2020, eu estava batendo um papo assim, né? Acho que era até naquele aplicativo lá de voz que ninguém mais usa. Sei. E alguém falou, cara, preciso falar com você depois, tal. O nome dele é Niero. Aí o Niero veio falar comigo e falou, cara, tem vários easter eggs no teu livro, né? Pô, por que não cria uma carteira determinística e põe os satoshinhos lá dentro como prêmio e quem descobrir, né, os easter eggs e tal, vai ter acesso à carteira pô, eu achei demais, né, cara? Então, assim, não foi algo que eu pensei quando estava escrevendo, foi depois já publicado que eu peguei os easter eggs, já tinha alguns deles, né? Ah, entendi. Então, assim, são easter eggs para 6 nomes de pessoas. Tá. Tá? Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Tem na trilogia, eu tenho assim, bem óbvio, né? Esses do Satoshi são um pouco mais difíceis. Mas tem um personagem que chama-se Leonard Misk, né? Chamam Tá. ele de Leon Misk, né? Cara, é uma referência ao Elon Musk, Uhum. Uhum. tá? Fica bem claro no livro, não só pelo nome, mas pelas empresas que o cara tem, enfim, Tá. pela personalidade do cara. Então, assim, eu nunca não mencionei Elon Musk nenhuma vez no livro, de forma expressa, né, Uhum. na trilogia. Uhum. Mas ele, por exemplo, poderia ser um dos nomes do Enigma se fosse o Enigma da trilogia, entendeu? Elon Tá. Musk. Tá. Então, assim, eu escolhi 6 nomes, né, nome e sobrenome, e a partir desses 6 nomes, colocados em ordem alfabética pelo sobrenome, tá? Então, por exemplo, assim, se um dos nomes fosse Rafael Boscovic, Boscovic é com B, provavelmente eles seriam um dos primeiros da sequência. Tá. Então, esses 6 nomes na sequência, em ordem alfabética pelo sobrenome, jogados ali no sisteminha de criar a carteira determinística, cria uma chave pública e privada, né, para a carteira na qual eu coloquei os satoshinhos, entendeu? E Entendi. eu e alguns patrocinadores, né? Sei. Então. Tá, então são Ou 12 qualquer, se palavras, alguém né? São 12 descobrir, palavras. são 12 palavras, são 6 nomes e 6 sobrenomes, digamos assim. Aham, aham. Se alguém descobrir, pode ir lá, entrar, né? No meu site tem bem explicadinho como é que faz para testar os nomes. Eu fiz um passo a passo ali para leigos como eu, né? Para nós cegos como eu. Aham. E aí vai testando, né? Eu achei legal que algumas pessoas vêm falar comigo sobre o Enigma, né? Puta, eu testei isso, testei aquilo, tal, tenho essa lista de nomes aqui. E das pessoas que vieram falar comigo, que eu tenho certeza que não são todas que estão tentando, né? Mas as pessoas que vieram falar comigo, todos os nomes do Enigma já foram falados para mim, entendeu? Então, assim, isso Sei. foi, isso foi bom porque eu não sou um especialista em criar enigmas, então eu pensei, puta, será que eu fiz muito difícil, né? Até então eu Aham, não tinha essa aham, certeza. aham. Mas todas as pessoas já falam, assim, todos os nomes já foram ditos para mim. Não todos para a mesma Tá, pessoa, entendeu? tá, Então eu sei que é possível, eu sei que é bem possível de resolver. tá, beleza. Então já acharam todos os nomes, ou pelo menos chegaram até Já. você através de diversas pessoas, todos os nomes. Uhum. Interessante, interessante. Pô, que legal, cara. Esse é um Ó, negócio e que. ninguém, ó, eu acabei de entrar aqui na carteira e vi que E ela tá lá tá com o ainda. saldo lá, então ninguém sugou o saldo ainda. E o saldo são dois Cara, milhões tem um trezentos e pessoal cinquenta e muito cinco mil perto, cara. satoshis. Tem Tem um um pessoal pessoal muito muito perto? perto. É? Tem. Um pessoal que se juntou ali foi o Narcélio, o Otto Aham. e o. E o. Puta, teve aqui também falando com você, o do que tem robozinho de investimento, o Seu Vilela. Vilela.
O Vilela Sei. é foda, cara. O Vilela é bom demais, cara. O cara é muito bom, cara. Pô, mas não é possível, esses três aí se juntaram e não É. acharam E eles ainda. Pô, acharam, e eles acharam o nome mais difícil, cara. Eles acharam o nome que eu achei que ninguém ia achar. caraca. E não acharam outro que não é tão difícil assim. Mas assim, no livro tem, assim, muito mais de 6 nomes e sobrenomes, né? Tem, porque tem coisa, João, que eu coloquei que eu nem lembrava, entendeu? Como é um cacuete que Ah, eu tenho, esse sei. negócio de assim, Uhum, qualquer nome vai ser uma referência, uhum, entendeu? uhum. Cara, às vezes é engraçado, tem gente que põe o nome, puta, esse aqui é referência a isso, né? Deu, é verdade, tem essa referência, Sei, tem essa referência, sei. mas não tá no Enigma, entendeu? Entendi. Ah, até porque você escolheu o Enigma depois que já tinha escrito. Então você foi meio que. Exato. Todos os nomes tem no livro, então deixa eu escolher uns aqui e pronto. Deixa eu pegar essas referências que eu lembrei que eram legais e tal, Sei, sei. e deixa eu usar. Caraca, mas agora que você falou que juntou Vilela, Marcelo e Otto e não conseguiram, eu fiquei assustado. Cara, mas eles não conseguiram por preguiça, porque eles chegaram muito perto, cara. Sei, sei. Olha lá. Bom, fica a palavra de incentivo aí. Cara, outra pergunta do Explica Bitcoin. Eu vou dar uma dica Tá pro bom, então vai, pessoal. então vai. Dica Que é o exclusiva. seguinte, cara. Esse nome que eu acho que é o mais difícil de encontrar, o, eles encontraram porque eles, não todos, mas acho que eu acho que o Vilela leu a trilogia. E aí ele pegou um negócio que eu falo na trilogia e aplicou no Satoshi, entendeu? Sei. Entendi. Ele pegou um negócio, puta, olha só isso aqui, ele aplicou lá um negócio no Satoshi, e aí ele achou. Tá bom, tá bom. E eu fiquei de cara que ele fez isso. Fiquei de cara que ele achou assim. Bom, eu na verdade quando eu comecei a ler, eu falei, pô, vou tentar eu dar uma reparada aqui nos nomes. Mas aí acho que depois eu meio que continuei na Esqueceu? história, falei, vou Que aproveitar a bom, que história bom. aqui, em vez de ficar anotando o nome no papel, sabe? Uhum. Mas hoje são 2 milhões de satoshis, 2 milhões e 355 mil satoshis, né? É isso aí. Dá o quê? Dá uns 4, 5 mil reais, por aí, né? Dá uns $1.000, $1.100, mais ou menos, com a cotação de hoje, né? Pô, é um belo dinheiro aí pra quem É achar. legal, né? E eu fiz isso aí, cara, uma jogada de marketing, né? Porque, enfim, gerar uma mídia Total, espontânea e tal. Tem muita gente que vai ler o livro por causa disso aí, cara. E depois gosta do livro. Eu recebi esse tipo de feedback, né? Puta, Sério, fui né? lá por causa do Enigma e gostei. Aham. Caraca, eu não imaginava. O pessoal foi pra querer ganhar US$ 1.000. E Uhum, aí acaba uhum, gostando do uhum. livro. Assim, o efeito colateral legal também é a pessoa também entender um pouco melhor sobre a carteira. Cara, um troço que eu fui aprender, sei lá, no passado sobre Bitcoin é que o que é uma carteira, né? Que você não cria uma carteira, você escolhe uma carteira, né? Você escolhe Sim, todas elas já existem, é matemático, né? sim, E esse negócio de você ler um pouco sobre o que é uma carteira determinística, tá? Isso é legal. não, total. Entendeu o que as 12 palavras, né, fazem, o que elas geram, né? Exato, exato. Pô, legal mesmo, legal mesmo. Cara, aí o Explica Bitcoin, ele fez uma pergunta que é quando saem os próximos livros? Não tô sabendo dessa, já tá com os livros. Você falou que você já tá com uma história aí maturando na cabeça, mas tem no plural? Uhum. São vários livros ou não? Ou por enquanto só um? Não, eu tenho algumas histórias começadas, Uhum. mas assim, bem começadas mesmo, assim, né? E tem essa que eu tô trabalhando na minha cabeça, que eu acho que vai ser a próxima que eu vou publicar. Que inclusive era a história que eu estava escrevendo quando veio a ideia de escrever o Satoshi. Tipo, Sei, sei. quando veio, na verdade, o que veio para mim, cara, foi a ideia da teoria sobre quem é o Satoshi. Aham, aham. E aí eu falei, cara, pô, isso dá uma história muito legal. E aí, a partir disso aí que eu comecei a escrever e engatei nessa e larguei a outra, entendeu? Mas essa história que você tá maturando não tem a ver com Bitcoin. Cara, até tem, assim, agora tem. Porque ela tinha a ver com dinheiro, tinha a ver com lastro em ouro, tinha a ver Sei, com sei. uma história que se passa na década de 30.
Tá. Então ela tinha muito a ver com isso, com a degradação do dinheiro, né? E no final eu já deixei pontas no próprio Satoshi para ter link, entendeu? Entre as coisas. Eu sempre gosto de Interessante. botar um link entre as histórias. A minha trilogia Sim. tem links com o Satoshi, Ah, é? Caraca, interessante, hein? né? Pô, quem sabe não abre a cabeça aí pra galera e ler a trilogia também. É legal também, eu gosto bastante. Pô, bacana. Deixa eu falar um negócio. Fala. Posso falar um negócio meio nada a ver com as coisas que a gente tá falando? Claro, claro. O Leta, né, do que explica Bitcoin, Aham. ele me deu uma ideia muito legal, porque ele comprou acho que 10 ou 20 livros para dar de presente. Falei, cara, eu vou comprar Sim, e vai vou dar de dando. presente durante o ano, aniversário e tal, né? Uhum. Justamente para fazer essa introdução aí do assunto para algumas pessoas que às vezes têm um preconceito e tal, né? Sim, sim. Pessoas com as quais são difíceis de falar sobre o assunto. Né? Eu sempre conto a história do meu pai. Meu pai, pô, eu já falava de Bitcoin para ele desde 2017. E ele nunca se interessou, Aham. né? Nunca foi, puta, legal, tal. Não, ele ouvia, tal, tá bom. E aí, em 2020, ele comprou meu livro, leu o Satoshi, e aí ele me ligou um dia à noitinha, e falou, pô, Rafa, terminei de ler o Satoshi, que legal, hein? Pô, que trama legal, história massa, tal. Mas mesma coisa, como é que compra o Bitcoin? Ele falou. E isso foi muito emblemático para mim, porque não é um cara que nunca tinha, né, trombado com Bitcoin. Sim, sim. Eu já tinha falado para ele algumas vezes, mas ele lendo a história, ele se entusiasmou, entendeu? É, é. Então isso foi muito legal. Então, a partir desse negócio que o Leta fez, eu criei uns kits que eu chamo de arsenal bitcoinheiros. Da hora. Inclusive que eu divulguei lá no Bitcoin, acho que o episódio nem foi pro ar ainda, mas eu divulguei lá para eles. E lá no meu site, lá onde fala do Enigma, né? Aham, Tem lá aham. no menuzinho Satoshi Enigma. Lá no finalzinho, no final da página, lá embaixo, tem a logo dos bitcoinheiros. E aí, Tá. se você clica, você tem esse link especial, digamos assim, que eu pretendo divulgar mais assim os núcleos que eu considero bitcoinheiros raiz, assim, né? Tá. Não vou divulgar amplamente, mas aqui e tal, né, nos bitcoinheiros, enfim, quando estiver falando com o pessoal assim que é Ah, mais raiz, achei aqui, né? É no eu vou divulgar. rafaelboscovic.com.br/satoshi. Lá embaixo tem o logo dos Bitcoinheiros. Boa, Exatamente. boa. E aí tem um baita desconto para comprar um kit de 5 unidades. Pô, que 40% de incrível. desconto. Mas nessa ideia de sair distribuindo aí e cativando a Espalhar. galera, espalhar a palavra. Exatamente. Boa, incrível. Pô, que bom que você Exatamente. mencionou isso. Então, galera aí que estiver ouvindo, confiram lá. rafaelboscovic.com.br/enigma. Não, barra É barra Satoshi. Enigma ou barra Barra Satoshi, Satoshi, né? barra Satoshi, desculpa. E lá embaixo você tem o link pra comprar esse pacotão. Boa, legal, vou fazer isso também. Vou fazer isso, já sei até Massa, algumas massa. pessoas que eu vou distribuir. É, Cara, isso é boa. legal para dar, assim, inclusive para gente mais velha, para gente, né, para mãe, para tia. É, É é. um jeito legal de explicar, assim. Porque às vezes você vai explicar para a pessoa, ela meio que dá uma tela azul, né? Não tem jeito de dar uma. Sim, Não. Tipo, sim, total. e aí numa leitura, cara, você fica algumas horas ali falando com a pessoa, né? O autor e o leitor, digamos assim. E ela vai falando de uma forma assim que ela vai digerindo e tal, e funciona. Perfeito, perfeito. Cara, eu acho que tem duas perguntas aqui parecidas, uma do Olive F e a do Bruno Nardi. Os dois perguntaram se você tem se alguém entrou em contato, algum produtor de cinema ou de séries, assim, porque o pessoal disse que daria, e eu concordo que daria uma bela série essa trama que você criou, Pô, eu também acho, cara. Acho que seria né? muito legal. Muito legal. E para esse negócio de espalhar a palavra aí seria Seria melhor perfeito, que né? todas, né? Seria perfeito.
Ninguém fez ainda, até, pô, quem quiser marcar aí, Netflix, ou conhece algum produtor, marca nos comentários aí da publicação do João Grilo aí. Boa. Vamos indicar a galera aí, vamos cutucar eles, né? Boa. Mas, cara, teria muita vontade disso aí, com certeza. Eu, faz pouco tempo, eu publiquei a versão em inglês dele, né? Eu Ah, é? E fiz, aí, eu traduzi. como foi a recepção? Cara, tá engatinhando. Eu tenho feito o que eu fiz com a versão em português. Eu tenho mandado para algumas pessoas, alguns, sei lá, plebes, digamos assim, né? Você. Só que, né, quanto tempo você ficou com o livro aí até começar a ler? Algumas semanas, né? Um mês, enfim. Provável. As pessoas têm as suas filas de leitura e às vezes antes de começar a ler elas não estão empolgadas, né? Enfim, então acho que é um troço que demora para abrir a casca, assim. Eu plantei, Você. eu devo ter mandado aí uns, puta, 60, 70 exemplares lá para uns bitcoinheiros gringos. Você. E Você alguns mandou o já, livro pô, físico? alguns mandei físico. Ah, que legal. Pô, que bacana. E aí, cara, alguns já leram e, pô, já publicaram, empolgados e tal, que Você. massa. Tem um cara que leu, inclusive um cara que eu não estou acompanhando as eleições dos Estados Unidos, mas acho que ele é pré-candidato a governador da Geórgia pelo Caraca. Partido Libertário. E ele tem um podcast e tal, um cara de boa, e ele se empolgou, cara, e a gente tá fazendo um audiobook, tá narrando o livro em inglês. Que Também incrível. me Que empolgou. incrível. E Pô, de algumas tanto que ele pessoas gostou, ele hoje, ficou animadão, falou, não, eu vou narrar. aham, Que aham, incrível, cara. muito legal, Parabéns. cara. Maravilhoso. Então teve alguns já que já, pô, já gostaram, já publicaram, aí tipo, eu vejo que quando eles publicam, dá algumas vendas, né, dos exemplares em inglês, então tem que girar, o negócio tem que girar, entendeu? Sei, sei. Agora tem aquele BitConf lá, 2022, lá em Miami, né, vai começar amanhã. Eu mandei uns 30 livros lá para 15 para cada um, para dois caras desses que curtiram pra caramba, tal, para eles levarem lá e Pra darem uma distribuir. distribuída também, enfim, Pô, que incrível. e ficar torcendo para estourar, né, para furar a bolha aí, enfim, acho que ganhar atração, né, de indicação. Porque Pô, as show, pessoas cara. começam a comprar, eu acho, depois que elas veem, sei lá, a terceira indicação do mesmo livro, entendeu? Então, Sim, eu acho uma também, ou duas concordo. ou três não adianta, você tem que ter dezenas de indicações para, puta, terceira pessoa que está falando desse livro, eu vou comprar, entendeu? A primeira vez você, puta, você nota, a segunda às vezes você até adiciona na lista da Amazon, aí a terceira, É, quarta você compra realmente, começa e bota na fila ainda, né? Pô, uma pô, coisa cara, que me puta anima, que trabalho. me animou bastante também, agora que você falou da Amazon, são as avaliações da Amazon, cara, que realmente são de pessoas que, pá, não conheço Sim. e tem bastante avaliação e ainda está com a nota máxima, sabe? Isso é uma coisa que é raro ver, vejo bons livros na Amazon que não Aham, tem isso, sabe? aham. Aliás, excelentes livros na Amazon que não fica com nota máxima, né? Depois de determinado número de avaliações. Sim, E o sim. Satoshi tá, cara, então, bem legal. Pô, que incrível, cara. Eu desejo que seu próximo projeto aí também contribua dessa maneira aí, de abrir a cabeça das pessoas, e, sei lá, seja essa porta de entrada para a educação bitcoinheira, né? Eu acho que esse trabalho tem muito valor, cara. Muitas vezes eu acho que muito trabalho que é feito da comunidade bitcoinheira não é o de abrir as portas, porque é difícil fazer isso, né? É difícil abrir a cabeça de alguém pro Bitcoin. Depois que abre, aí a pessoa se dedica e começa a explorar assuntos mais complexos sobre o tema e dedica tempo, enfim, e vai mais a fundo, né? Mas essa primeira porta de entrada eu acho que é difícil, muito difícil fazer e você fez muito bem feito. Enfim, desejo E a gente compete muito com golpista e com gente que total. quer vender curso de trade, né? De
tudo que é tipo de shitcoin aí. Sim. E, cara, esse ruído atrapalha, né? Porque como é que você vai falar de liberdade individual, né, de soberania individual, se tem outro cara lá falando assim, vai ficar milionário Amanhã, né? Semana que em vem. alguns meses, em algumas, algumas semanas, enfim. O cara vai, tá, depois eu vejo aí negócio de soberania, vamos ficar milionário antes. Sim. Então, realmente é difícil, é difícil. E você Mas esse conteúdo, não, né? você não caiu nessa tentação quando você tava começando a descobrir de Bitcoin? De, puta, comprar Acho que sim. shitcoin, blockchain, não sei o quê. Ah, sim. É, Caí sim, trade, né? Muito tempo, porque, vou comprar, quando subir eu vou vender, aí eu vou comprar quando sei, cair, vou, sabe? sei. Mas eu tenho uma virtude que eu aprendo rápido, assim. É, Eu vi logo, eu não tinha a menor capacidade de fazer isso ali. Não sei se alguém tem, né? Eu não tenho. Então, logo comecei só, enfim, comprar e, né? E comprar, sei, enfim. sei, sei. Não sou um cara, não sou um cara que tem muito dinheiro sobrando, né? Casei cedo, tenho dois filhos pequenos, então Uhum. quem está nessa situação sabe que não sobra muito dinheiro, né, cara? Então, infelizmente, não consegui acumular grandes coisas aí de Bitcoin, mas um pouquinho que comprei e foi, né? Sim. Valorizou, enfim, né? Mas não tenho grandes coisas não, de patrimônio, infelizmente. É, não, sei, sei bem. Mas você lembra de que te fez assim virar mais um maximalista, vamos dizer assim, mas em geral ser esse cara mais conservador, de não ficar comprando shitcoin, tradando e tal. Cara, eu acho que foi, olha, eu não lembro se foi isso, tá? Mas eu acho que foi uma palestra do Andrés Antonopoulos, que era o seguinte, que quando eu vi eu nem conhecia ele, foi a primeira palestra que eu vi dele, que era o seguinte, Bitcoins the next Bitcoin, você já viu essa, não? Acho que não, acho que não. É, e ele basicamente fala sobre, né, sobre o surgimento imaculado, ele fala, né, do por que o Bitcoin é o Bitcoin, né? Não é simplesmente a questão tecnológica, isso que a gente estava falando ali antes. Uhum. E quando eu vi isso ali, eu acho que eu comecei a sacar, assim, que, cara, não tem, né? E depois, lógico, você vai entendendo melhor as coisas, né? Uma coisa que eu falei nessa palestrinha que eu dei ali, que sempre tem a pergunta, mas e o Ethereum e tal, né? Sim. E eu Uhum. tinha acabado de falar né, do ouro como ativo monetário, por que ele foi usado como ativo monetário, enfim. E é o exemplo perfeito, né? Porque você pode falar assim, cara, o ouro, a dificuldade que você tem para minerar ouro, essa dificuldade é o que torna o ouro algo tão bom para ser usado como moeda. Mas só como moeda. Porque não faz sentido você usar ouro para escrever contratos em ouro. Sim. É melhor Uhum. você escrever em contratos em ouro do que em papel? Vai durar mais, enfim. Né? Não vai, né? Vai durar para sempre um Uhum. contrato escrito em ouro. Uhum. Cara, mas faz sentido. Você pode escrever no papel, cara. Se estiver apagando, você imprime de novo, faz uma cópia. Sabe? Não faz sentido nenhum você usar o ouro para escrever contratos, porque eles vão durar mais, entendeu? É, é. E eu acho que a ideia do Ethereum é mais ou menos isso aí. Vocês querem usar ouro para escrever contratos, porque daí vão ser contratos mais seguros, enfim. Cara, não faz sentido, entende? É. Enfim, e daí outras coisas, né? E eu acho então que, de fato, estou convencido, posso estar errado, mas convencido de que blockchain é uma coisa que serve só para o Bitcoin, né? Não serve para outras coisas. Né? É. É um tema muito ineficiente para servir para outras coisas. Concordo, concordo. Blockchain sem o Bitcoin não é algo que resolve a vida de ninguém, né? Com o Bitcoin né? Com o Bitcoin a gente tem acesso a dinheiro bom para 8 bilhões de pessoas, todo mundo que tem acesso à internet. Exatamente. Sem necessidade de validação de nenhum input externo Né? por ninguém, enfim, nenhum oráculo, nada. Cara, é outro nível, né? Você está falando de outro. Pode ter outras soluções, né, de projetos de criptografia e tal, pode, nem conheço todos. Mas, cara, a gente tá falando de, né, aquele negócio, tem o Bitcoin e tem criptomoedas, são coisas, né, cara, você tá falando
de outro patamar de coisas, né? Ah, Sim, pode ter exato. bons projetos, boas ideias, pode, mas, cara, não compara. Não tem comparação, né? Exato. Eu achei legal que você mencionou o Andrés Antonopoulos, porque quando eu li seu livro, o protagonista, o Ulrich Fersen, eu não sei se é o protagonista, ele ou a Claire, mas enfim, me lembrou muito ele, assim. Me lembrou o Uhum, Andrés. Eu falei, uhum, cara, ele se inspirou no Andrés, certeza. Além da referência clara ao Fernando Ulrich também, uhum. eu me lembrei direto do Andrés. Porque o Andrés foi um cara desse, né? De tipo, lá atrás, 2011, sei lá, ele dava palestras para auditórios vazios sobre o Bitcoin e ele já tinha um discurso muito visionário do que era aquilo, do que o Bitcoin representava. E ele é um cara que também criou essa fama fazendo vídeos, fazendo palestras, mais do que até programando ou outras coisas do tipo, né? Uhum, uhum. Você acompanhou ele E bastante? assim, cara, eu vou te dizer, bastante acho que não, mas razoavelmente. Mas assim, como um cara desse, talvez tenha sido determinante, né, cara, pro, pro Bitcoin ser o que é, né? É, E assim, uma coisa que eu talvez não concorde tanto assim com a maioria dos maximalistas ou enfim, dos bitcoinheiros, é de que, não, tipo, já é irreversível e ponto, né? Não precisa fazer mais nada. Aliás, não sei se as pessoas realmente falam que não precisa fazer mais nada, mas eu também acho que a probabilidade é muito grande, né, do troço não ter mais reversão, mas eu não consigo ficar assim tranquilo, sabe? Eu acho que a gente tem que dar nossa contribuição, continuar dando nossa contribuição para garantir que sim, o troço vai continuar se consolidando cada vez mais. Entende? Acho que é total. meio que uma obrigação moral assim. Não, eu gosto dessa ideia. A minha perspectiva é mais que o Bitcoin precisa de todo mundo, mas não precisa de nenhuma pessoa em específico, entendeu? Uhum, Então, se não uhum, tiver eu fazendo podcast aqui em português, vai aparecer alguém para fazer. Então, eu especificamente não sou essencial para o Bitcoin. Sou dispensável para o Bitcoin. Mas eu sei que se eu não tiver, alguém, outra pessoa vai aparecer, porque os incentivos estão muito bem alinhados para isso, entendeu? Então, nesse e assim, sentido, ó, assim, eu vejo que a coisa vai acontecer, mas se eu puder dar minha contribuição, eu vou dar, porque eu sei que ajuda, entendeu? uhum. Né? E isso que você falou, cara, tem um negócio muito legal da trama do livro, que é assim, isso vai entender quem já leu o livro e sabe qual é a teoria, né, do livro sobre quem é o Satoshi. Uhum. De que existe uma inteligência maior, né, que o Bitcoin é uma inteligência coletiva, sei lá, descentralizada, é uma Sim, é. inteligência descentralizada que age, né? Age de forma descentralizada enfim, cria incentivos para que as coisas vão acontecendo, assim como você falou, entendeu? É. E aí fica meio que uma analogia assim interessante, sabe? Sem dar spoiler aqui, Total, total. ou quase dando. É. Eu também vejo isso, né? Sim. A gente é sugado para o centro do buraco negro, a gente é incentivado a agir como a gente age, sim, mas as ideias têm força e acho que a gente não pode deixar ganhar força essa ideia de que, tanto faz, né? Acho que assim, a gente ganha quando mais pessoas se tornam bitcoiners. Total. O Uhum. Bitcoin ganha, né? Quando, sei lá. E aí, claro, as pessoas podem, às vezes, se dizer bitcoiners pelos mais diversos motivos, e alguns deles talvez nem sejam
sinceros ou honestos, né? Por exemplo, se pega um cara tipo Ted Cruz, né, o senador americano, que de uns tempos para cá tem defendido Bitcoin e tal. Não sei quais são os interesses deles, são meramente eleitorais, enfim. Mas não importa, né, cara? Tomara que vire eleitoralmente bem lucrativos defender Bitcoin para que todos os Exato. políticos eleitos sejam defensores do Bitcoin como ele é, né? E não queiram regular, não queiram banir, não, enfim. Ah, mas se banir não importa, não vai. Pode ser que não, mas para que a gente quer arriscar, né? É bem melhor se não banirem, entendeu? Total. Mas acho que Então, grande parte da tese bitcoinheira na minha cabeça foi que o incentivo para banir em países um pouco mais livres, né, eram menores do que o incentivo para adotar. E não exatamente, e como você falou, não exatamente porque os incentivos dos políticos e dos reguladores, dos legisladores são, sei lá, libertários ou super honestos e às claras, né? Pode não ser, mas se fizer eles abraçarem a coisa, eu sempre acreditei que era mais provável isso acontecer. Mas sei lá, né? Tem gente que faz casos mais distópicos aí também, que são razoáveis esses casos. A sua perspectiva em geral, qual que é, assim, pro futuro do Bitcoin? Você vê um futuro mais distópico, um futuro mais otimista? eu acho que, cara, é que tá, não sei. Eu acho que tá meio a meio aí, pode ir para um lado ou para o outro, Sei. né? Vai depender muito dos incentivos, né? Qual vai ser a força do lobby a favor, do lobby contra, e assim, a gente precisa, acho que o Bitcoin vai precisar evoluir em anonimidade, será que essa é a palavra? Sim. Porque, pô, uma dos principais traços da blockchain é justamente transparência, né? Então, assim, daqui a pouco é crime você aceitar bitcoins das carteiras listadas X e, enfim, é muito difícil, né? Você regular o Estado Sim. fazer isso de fato, não é Até porque fácil. você não aceitar Bitcoin, você não tem essa opção aceitar, né? Se a pessoa te mandou, você recebe especificamente, né? Isso Não, também é tem várias verdade. dessas regulações, assim, tipo, em volta do Bitcoin que é muito difícil você realmente fazer a coisa acontecer de uma maneira que não fique Para pessoas ambíguo, físicas, né? Agora, para sim, entidades, para para entidade é mais empresas, fácil, aí né? Sim. excluir todas as empresas, né? Do Bitcoin seria algo ruim, na minha Sim. opinião, entendeu? Total. Não, E aí você faz sentido. marginaliza a utilização, né? Então não é, Faz eu sentido. espero que não aconteça. Essa questão da fungibilidade é totalmente relevante, concordo com você 100%. E é algo que muita gente fala há bastante tempo, né? Como resolver isso, como melhorar isso. Eu acho que tem Eu acho que iniciativas. soluções, exatamente, estão eminentes, né? Não está muito longe disso, não. Sim, cada vez melhor, né? Tem o Taproot foi um tipo de inovação que ajuda nesse sentido e eu acho que a comunidade em geral está cada vez abrindo mais o olho para isso. Porque realmente se começar essa questão de fazer, né, que eles chamam de blacklist, lista negra, lista branca de endereços e moedas. Eu acho assim que é muito difícil de implementar e fazer isso valer na prática, mas só o fato de tentarem e passarem regulação já vai ser um puta do empecilho, né? É. Cara. Mas, bom, não sei, acho que você ainda tá na dúvida aí, então você pode Não, eu cair para acho um que negócio assim, distópico ou otimista. pode, não acho que se for distópico vai acabar com o Bitcoin. Mas acho que vai ser desagradável, entendeu? Vai ser Total, pesado para quem, né, adotou o Bitcoin. Então, espero que não aconteça. Espero que seja com o menor nível de atrito possível. Sim, com certeza.
Bom, mas aí vamos. Sei, acho que esse trabalho de educação, o seu trabalho de criar livros, abrir a cabeça das pessoas uma grande maneira de tentar ajudar a criar uma massa crítica aí, né? Uns usuários, bastante usuários antes da regulação draconiana chegar. Se a gente tiver uma massa de usuários Uhum. grande, já ajuda. Tem um negócio legal do meu livro também, que foi, a minha ideia ali foi dar uma sugestão, talvez, uma sugestão pública, mas tem um troço que fica bem claro, um trecho que o presidente dos Estados Unidos está lá meio que, assim, atormentado, meio desesperado com com ataques massivos de hackers que os sistemas do governo estão recebendo, né? Que eles não estão conseguindo, né, segurar, enfim. E aí um dos chefes lá da inteligência, de uma agência de inteligência, fala, cara, se você mexe na aposentadoria, das velhinhas, você vai ter um protesto de velhinhas na frente da Casa Branca, né? Se você mexe com militares, talvez você tenha um protesto, né, de militar e tal. Mas você mexeu com pessoas que gostam de criptografia e de tecnologia, e, enfim, e É, muitos deles são hackers. Então você mexeu num vespeiro que, cara, você atraiu isso, né? sim, mexeu na aposentadoria E, dos hackers. exato, é. E, pô, eu acho que isso é uma coisa, isso seria um incentivo muito bom para que os políticos não tenham interesse em regular, né? Por exemplo, você imagina um político agora, né, no Brasil vem com um projeto para regular e de repente todas as contas dele, todos os podres, todas as fotos dele, sei lá, fazendo o quê, começam a pipocar, entende? Não. Seria uma forma de justiça assim bem interessante de ver acontecer e certamente um sistema de incentivos bem interessante de estar em vigência no mundo, né? Total, 100%. Mas esse sistema de incentivos é real, né? Se você mexe com a aposentadoria e com a poupança dos hackers, eles têm. Eles não vão fazer um protesto físico com placa e grito de guerra, mas eles vão. Eles têm computadores na mão deles, eles podem fazer coisas poderosas. É, Esperamos que sim. mas eu acho bem razoável pensar assim. Acho que é uma tese nada ficcional, acho que uma tese concreta. Pô, legal, cara. Obrigado. Obrigado, Rafa. Obrigado mesmo pelo papo. Bom, queria te dar de novo os parabéns aí pelo trabalho. Acho que eu vou comprar esse pacotão aí de livros e dar pra uma galera, porque realmente faz esse trabalho de abrir a cabeça da galera, explicar coisas, conceitos complexos do Bitcoin no meio do livro. E desejo sorte. Já estou ansioso pelo seu próximo livro. Tenho certeza que vai ser muito bom também. Acho que a gente passou por várias perguntas da galera aqui e não ficou nada para trás. Então vou te Legal, pedir uma cara. indicação de livro. Você é um Legal. autor, estou animado aí pela indicação. Te agradecer também o convite de novo. Foi, puta, um grande prazer estar aqui contigo. Era uma vontade muito grande que eu tinha de participar aqui contigo. Que bom. Ficava pensando, puta, quando é que ele vai me convidar para ir lá e tal? Eu acho que até eu que me convidei, né? Não foi não, Enfim, não não foi lembro. não. Eu que te convidei. Mas obrigado, tá? Obrigado mesmo. E quanto ao livro, pô, não posso deixar de indicar o Satoshi, né? Obviamente, Claro, mas acho que isso é óbvio. muito óbvio. Então vou indicar outro que eu não sei se foi, eu acho que não foi, ninguém falou aqui, que é Uma Breve História do Homem, do Hope. Foi já? Não, acho que não, eu não me lembro. Cara, é um bom livro. É um bom livro. Que bom. Pô, que legal. Eu tô abrindo aqui na Amazon pra ler a sinopse. Mas se você quiser dar uma O breve. Hans Hermann Hoppe, para quem não conhece, é um economista austríaco, né? Mas também Aliás, antropólogo, deixa eu tá? corrigir. Alguém indicou sim esse livro. Eu não tô me lembrando especificamente quem agora. Vou pedir desculpas até pelo convidado. Mas alguém indicou, agora eu tô lembrando. Mas Já enfim, foi? continua. Então eu vou indicar outro que eu acho que é dele também, que é O Que Deve Ser Feito. O que deve ser feito? Eu acho que Também do é. Hope. Deixa eu
Eu acho que é, deixa eu até confirmar aqui. Também é. Isso É mesmo. bem pequenininho esse. Pô, É legal. legal. Ele fala bastante sobre a importância assim das ideias radicais, enfim. E, e é bem assim, abre a cabeça para algumas coisas interessantes. Pô, que bacana. Show! Então fica a dica aí. E, de novo, muito obrigado e, cara, próxima vez aí que você tiver o seu próximo livro, você volta pra gente conversar. E assim que eu Maravilha. terminar de ler ele. Show de bola. Show de Show? bola. Obrigado, João. Obrigado a galera aí que acompanhou também. Valeu, um abraço. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.